Babou geral, decisão tomada sobre Paquetá no Flamengo. Vamos falar sobre isso. Tem informação do Danilo do Botafogo, também tem classificação do Carioca, situação complicada do Flamengo, hein? Várias outras notícias do Flamengo vocês vão acompanhar aqui. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, que é muito importante para a gente seguir crescendo aqui no nosso canal do YouTube. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Eu tô voltando para a cidade do Rio de Janeiro. Esse aqui, tá, minha rapaziada, é o último vídeo, tá? É em aeroporto. Próximo vídeo é estúdio. Eu tô voltando pro Rio de Janeiro, mas vamos dar prosseguimento aqui à nossa querida manhã barra madrugada, enfim, não sei a hora que você tá assistindo esse vídeo, ó. Os resultados dos jogos de ontem para o Flamengo foram bem ruins. Foram bem ruins no Campeonato Carioca. A equipe do Madureira venceu e a equipe do Boa Vista venceu. O Madureira venceu o Sampaio Corrêa por 2-1 e o Boa Vista venceu a Portuguesa, que o Flamengo não ganhou. Dava para ter ganhado da Portuguesa, né, senhor Alacian? Mas, enfim, o Flamengo cai para a quinta colocação e nesse momento se figura fora da zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca. E a maior preocupação não é nem a classificação em si, a maior preocupação do Flamengo hoje é se desvencilhar desse quadrangular aí, né, contra o rebaixamento, porque atrapalharia o prosseguimento da temporada do Flamengo. Num universo que era possível, ali quem sabe, uma classificação do Flamengo com 7 pontos, dificilmente será possível, né? Porque o Madureira e o Boa Vista têm 6 pontos e ainda tem um jogo a menos em relação ao Flamengo. Então, cara, o cálculo hoje é pelo menos empatar com o Fluminense e vencer o Sampaio Corrêa. No melhor dos mundos, aí para garantir de vez a classificação do Flamengo, o Flamengo teria que vencer o Fluminense e vencer o Sampaio Corrêa. Aí é o melhor dos mundos para o Flamengo. O Flamengo chegaria a 10 pontos e certamente estaria classificado à próxima fase, mas os resultados realmente não ajudaram nada o Flamengo ontem, beleza? Enfim, vai ter que agora, se já tinha o martelo batido, né, que iria jogar contra a equipe do Fluminense com um time encorpado ali, Felipe Luiz, todo mundo, agora o martelo tá mais que batido ainda, vai com força máxima, vai com a galera toda para enfrentar a equipe do Fluminense. E, rapaz, um jornalista deu uma declaração que tá dando uma polêmica, tá dando o que falar, e tem torcedor do Vasco revoltado com o que ele falou, cancelando o cara, aquela coisa, mas ele não falou nenhuma mentira não, viu? Foi o Tirone. Eduardo Tirone deu a seguinte, e ainda respeitou o Vasco. Ainda começou respeitando o Vasco. E ele disse, o Vasco é um clube gigante, mas por esses números não é clássico, né? Nos últimos 35 jogos entre Flamengo e Vasco, o Flamengo ganhou 21. E é um recorte, não é mais clássico. É um clássico no nome, mas não é um clássico no desempenho. É um time grande como se estivesse enfrentando um time pequeno. E aí a torcida do Vasco cancelando o cara. O Vasco é grande, o Vasco é isso. Cara, mas hoje é isso aí mesmo, cara. O Flamengo destroçou o Vasco e 1-0 ficou até barato. 1-0 ficou até barato porque era para ter sido mais. Para o Flamengo, aliás, Flamengo e Corinthians, dia 1º de fevereiro, Supercopa do Brasil, Brasília, e o Neneca engoliu o frango, hein? O Gabigol fez um gol aí no Neneca de falta, eu achei que foi frango também. E não tem momento melhor para se criar uma crise aí na equipe do Corinthians, viu? Porque daqui a pouco já tem a Supercopa do Brasil. Emerson Royal dá entrevista e celebra parceria com o zagueiro do Flamengo recém-chegado, Vitão,
e cita um recomeço no Flamengo. Ele diz: me dediquei muito nas férias. O lateral foi titular na vitória contra o Vasco, que marcou a estreia da equipe principal do Flamengo no ano de 2026. E o Emerson Royal falou: quando você volta para o Brasil, se exige adaptação. Eu tive uma lesão muito grave antes de vir para o Flamengo e tive um pouco de complicação. Cheguei aqui, comecei a jogar muito cedo, não tive sequência no Milan em função da lesão, mas isso ficou no passado. Agora uma nova temporada, um novo recomeço, nova oportunidade. Hoje aproveitei no jogo contra o Vasco, aproveitei muito bem. Quando faço pré-temporada, posso aproveitar muito mais. Me dediquei também nas férias, tive praticamente 10 dias de férias. Minha mulher queria me matar porque eu queria viajar. Falei que não ia porque iria pegar 15 dias para trabalhar. Foi o que eu fiz. Acredito que o trabalho devolve. Fui recompensado dentro de campo e vou seguir nessa linha. Cara, que dei a volta por cima no Flamengo, evidentemente que ninguém torce contra. Aliás, o Emerson Royal é o líder de desarmes do Flamengo entre todos os jogadores no Campeonato Carioca. Se juntar os da base, se juntar o Emerson Royal, num jogo fez mais desarme que todo ex, 5 desarmes ao todo do lateral direito rubro-negro, beleza? Vamos avançando aí, temos que conversar também, meus amigos, olha, isso aqui me deu uma tristeza quando eu vi o cria do Ninho passar por uma situação dessa. O Fulham, eu até fui no jogo do Fulham, né, quando eu estive lá na Inglaterra. A torcida maravilhosa, respeitosa, sanguínea. E a justiça inglesa condenou Harry Brown por ofensas preconceituosas contra Rodrigo Muniz nas redes sociais. Cara, eu não vou nem... Espero que a sua família, se você é Ele foi banido dos estádios por 3 anos e vai cumprir 150 horas de trabalho comunitário. Cara, é uma verdadeira vergonha isso, sabe? Como é que pode um cara que é inglês, o cara tem que trabalhar lá, porque fez gol contra o time dele? Cara, não interessa, velho. Toda a minha solidariedade aqui ao Rodrigo Muniz. O cara tá indo lá enriquecer o país dele, fazendo gols, enriquecendo o produto Premier League, como se já não bastasse toda a história de colonialismo da Inglaterra. E você tem um sujeito, cidadão inglês, que deveria se conscientizar disso, pelo contrário, tendo esse tipo de atitude com o cara. Né? Uma verdadeira vergonha, tem um repulsa a isso. E fica aqui toda a minha solidariedade ao Rodrigo Muniz, que sofreu isso. Tá na imprensa mundial essa informação. Espero que possa tudo ficar bem com ele. Ó, Danilo é surpreendido com presente e recado do ídolo Petkovic, nação rubro-negra. Pois é, o Danilo recebeu de presente uma camisa 10 do Flamengo utilizada pelo Petkovic na época em que fez aquele gol de falta, né? Mesmo que o mais querido hoje usa outra fornecedora esportiva, a Adidas. Além disso, a ação ainda contou com uma declaração do Sérvio, abordando justamente a relação de idolatria do Danilo naquela época. O Danilo postou um vídeo emocionado aí nas suas redes sociais. Ele disse: eu soube que o Danilo, quando eu era pequeno, eu era torcedor do Flamengo, e aquele gol que eu fiz em 2001 marcou para ele. Agora, ele teve a oportunidade de retribuir, para que eu agora fique admirado pelo golaço que ele fez e o título tão importante que ele trouxe. Parabéns aí ao Petkovic, parabéns ao Danilo, que fez aquele golaço de cabeça contra a equipe do Palmeiras. E tá aí o Danilão, ó, era Nike, né? Na época era Nike, olha aí, ó, a camisa do Danilão assinada pelo Petkovic. Muito bacana, muito legal essa situação. Vamos avançando aí, meus amigos, tem muita coisa pra gente conversar. Olha só, rapaz. Jornalista, porque primeiro o Tirone fala
que Vasco e Flamengo não é mais clássico, mas eu entendo o sentido que ele está falando. E aí viralizou nas redes sociais uma foto de um torcedor do Vasco com a camisa do Vasco. Aliás, torcedor... não vou mostrar a foto aqui porque eu não sei se tem crédito, enfim, não sei se é reprodução do Flamengo. Torcedores do Vasco junto com torcedores do Flamengo descendo a rampa da UERJ. Aí, esse jornalista X disse que não existe rivalidade no Rio de Janeiro em função disso. Meu amigo, existe rivalidade no Rio de Janeiro. Mas ao mesmo tempo que existe toda a violência e tudo que é noticiado na televisão, existe convivência civilizada entre adversários. Entre Flamengo e Vasco, entre Flamengo e Fluminense, entre Botafogo e não sei quem. Sabe? Esse jornalista X é de São Paulo. A questão é que vocês aí em São Paulo, tirando os rubro-negros, mas a maioria de vocês, são ranzinzas e além de ser ranzinzas, não sabe conviver mutuamente com seus respectivos adversários. Por quê? Por conta dessa porcaria de torcida única. Isso só alimenta o ódio que o cara tem pelo cara que vai ver vizinho dele e torce para outro time. Vai ver amigo do cara, mas se ele não conhecesse o cara e vai no estádio de futebol e vê o cara com a camisa da equipe rival, ele quer lá e agredir o cara. A rivalidade no Rio de Janeiro é acirradíssima. Mas a diferença é que as pessoas sabem como tem civilidade no estádio. Pode ocorrer um episódio ou outro ali de briga, acontece sobretudo fora do estádio, mas no estádio a convivência é mútua e isso tem que continuar no Rio de Janeiro. De forma nenhuma esse tipo de declaração que visa diminuir a rivalidade. Não é o caso do Tirone, é o caso desse outro, não quero citar o nome dele, problemático. Entende? Na Neoquímica você vai lá, aí se você tá indo com a camisa, tem um botão, tem um negocinho verde, o cara não deixa tu entrar. Aí no Allianz Parque, se você tá com a camisa preta, o cara não deixa tu entrar. O cara não deixa tu entrar. O torcedor Palmeiras negócio. Bicho, a coisa mais natural que tem é uma pessoa tá com a camisa branca, tá com a camisa preta. A camisa básica. Ou então camisa verde, sei lá, mas no jogo do pop. Tá, camisa. Pô, o gramado é verde, vai fazer o quê? Vai pintar o gramado? Vai pintar o gramado? Ah, não, eles falam que não é verde, Pedrão. É azul, tom, não. Ih, é verde. Ah, que história da carochinha, rapaz. Vou te contar uma coisa. E, ó, agora eu vou falar, é outro jornalista, o senhor Oswaldo Pascoal, disse que o Flamengo pode até repatriar o Paquetá, mas que o Gerson é muito mais jogador que o Lucas Paquetá. É lógico, por isso que o Gerson está na Premier League e o Paquetá bateu e voltou na Europa 3 vezes. Né? Por isso. O Gerson, cara, ironias à parte, o Gerson é um baita jogador. Não é mais jogador que o Paquetá. E é sempre o jornalista do outro lado da Dutra que fala isso, né? Para desmerecer o que o Flamengo está fazendo. O Flamengo enviou ontem a proposta pela contratação do Lucas Paquetá. A oferta gira no entorno de 40 milhões de euros. É uma operação difícil, complicada. A gente vai entrar nessa seara aqui agora, tem novas informações nesse sentido, mas com paciência, com muita boa vontade do atleta, o Flamengo vai amolecendo o coração gélido dos ingleses, principalmente nessa época do ano, que é inverno na Inglaterra, faz um frio terrível, mas o Flamengo, a informação que chega nessa madrugada, está convencendo o West Ham e cada vez mais se aproxima do acerto pela contratação do Lucas Paquetá. Inclusive o West Ham tomou uma decisão, o treinador do West Ham tomou uma decisão, saiu aí na madrugada praticamente essa informação. O técnico do West Ham diz que Paquetá está fora do próximo jogo. Está fora, tinha até rumores de portais ingleses dizendo que
era uma real chance dele não participar dos próximos jogos, entretanto não tinha uma declaração explícita de alguma pessoa da diretoria ou o treinador Nuno Espírito Santo português. Meia brasileiro não atua desde o dia 6 de janeiro pelo clube inglês, para você ver que o Flamengo já vem batendo na tecla do Lucas Paquetá há muito tempo. Ele não será sequer relacionado para a partida da 23ª rodada contra a equipe do Sunderland pela Premier League, já não havia jogado contra o Tottenham, né? Anteriormente. A última partida dele foi contra Aliás, ele jogou contra o Nottingham Forest. E a partir do jogo contra o Queen's Park Rangers pela Copa da Inglaterra, o brasileiro pediu para não ser mais escalado e revelou que quer ser vendido. Tem até, mas ele tá com uma lesão, coisa e tal. Olha, eu sinceramente não sei que lesão é essa, não. Desde então, os dois clubes travam uma batalha silenciosa pelo jogador, apesar do desejo do meio. O Flamengo ainda não conseguiu chegar num acordo de fato para sacramentar a contratação do jogador. Paquetá também ficou de fora da vitória por 2-1 sobre o Tottenham, e o técnico português declarou: todos sabem a minha opinião sobre o Lucas. Já falei sobre isso, mas para esse jogo ele sequer será relacionado. Nós temos de lidar com a situação dia após dia e tentar encontrar uma solução. Espero que Lucas e o clube possam achar uma solução para que possam seguir adiante, declarou o técnico português em tom até, evidentemente, né, nada satisfeito com a situação. O West Ham até aceita a proposta do Flamengo, proposta financeira que foi colocada à mesa, mas insiste no seguinte modelo de negócio: o Flamengo contrata, ele vem, daí o Flamengo empresta, né? O Flamengo faz um contrato ali com 6 meses a mais, empresta até o meio do ano e vem para ficar de vez na equipe do Flamengo pós, né, Copa do Mundo, né? Pós disputa da Copa do Mundo. O Flamengo teme que o atleta pode se valorizar mais na Copa do Mundo, então por isso o West Ham, não, a gente vai manter aqui, nós vamos vender, mas tem que ter a cláusula de empréstimo obrigatório, porque o Flamengo driblaria uma possível valorização mais ainda do jogador, e o West Ham negociaria e manteria o jogador. Entretanto, o Paquetá não quer esse tipo de modelo, já falou com o Boto, não quero, os caras estão querendo isso, não quero. O presidente BAP também, vocês viram o Felipe ontem, né, falando, o BAP não é pessoa fácil, eu não sou pessoa fácil, o Boto não é pessoa fácil, né, em relação à negociação, e a negociação é isso aí mesmo. E não tem que ser fácil, não. Se for fácil, meu amigo, aí os caras te dão volta, né, não tem jeito. Até você viaja, você vai comprar um picolé ali, pelo menos no Rio de Janeiro, né? Pessoal que vem pro Rio não aceita o primeiro valor que te oferece, não, porque o cara vai sempre botar, então você tem que sempre, infelizmente, estar atento. E aí, meus amigos, o que acontece, né? Os bônus, né, que o Flamengo vai colocar, de 5 milhões de euros por bônus, né, desses 40, são metas esportivas. E segundo Pedro Ivo Almeida da ESPN, são fáceis de serem batidas. Não são metas esportivas assim, tem que ser o Ballon d'Or. Não. Como o Flamengo vendeu o Matheus França lá pro Crystal Palace. Se ele fosse o melhor do mundo, o Flamengo receberia mais 10 milhões, algo nesse sentido. E tá já no Vasco, não vai ser o melhor do mundo. Sobre o Danilo, meus amigos, tá? Ele foi oferecido ao Flamengo. O Flamengo avalia uma possível investida, né, no jogador. Os agentes do atleta, inclusive, ofereceram ele para o Palmeiras, mas já estão dizendo aí que o Botafogo acertou a situação, salário atrasado pro pessoal lá. Tem dessa o Botafogo. Né? Tá fazendo atacadão o Botafogo. Vendeu o Savarino, o Marlon Freitas, atacadão do Botafogo. Se tiver aí jogador pra gente aí. E o Camavinga vestiu a camisa do Flamengo, vocês viram?
Olha aí o Vini Júnior aí, ó. Postou. Tamo junto, saudações rubro-negras. Vambora.